Olá, irmãos, continuamos estudando o Evangelho de Mateus e eu quero compartilhar com vocês algumas percepções sobre o texto que eu li essa semana, Mateus 9, 35 a 38. É um texto muito conhecido e eu queria pensar um pouquinho na cosmovisão de Jesus, o Cristo. Vamos lá? Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor nos oriente a compreendermos melhor como Cristo olhou para a humanidade e como igreja nós devemos olhar também. Em nome de Jesus, amém. O que é a cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo. E pensando em cosmovisão cristã, é uma forma de ver o mundo, só que a partir das lentes de Cristo. A ideia é de que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a visão de como Ele deseja que nós enxerguemos esse mundo. E esse texto vai trazer algumas características para a gente de como Cristo olhou para o mundo e como igreja nós devemos olhar para o mundo. A primeira característica está no texto de Mateus 9,36, que a gente acabou de ler. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Pega o texto de Isaías 53, verso 6 comigo agora. Só para você fazer uma comparação do Antigo Testamento, do profeta messiânico e o texto que fala que Jesus viu essa multidão cansada e teve compaixão deles. Vamos lá. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Cristo teve compaixão, Cristo se preocupou com a humanidade, olhou para essa humanidade com o olhar de quem percebia o cansaço e o afastamento de Deus. Na visão de Cristo, Cristo viu o mundo como um deserto, com pessoas aflitas e cansadas. Parecia que elas andavam sozinhas, sem pastor, sem alguém que elas pudessem seguir. Quando Ele olha com compaixão, Ele olha para pessoas sem propósito de vida. A igreja precisa entender isso, que muitas vezes nós temos que ter compaixão e não criticar as pessoas que porventura não sabem o que estão fazendo nesse mundo, afinal. Cristo teve compaixão e foi até as pessoas para possibilitar às pessoas que elas pudessem ter um novo sentido de vida. Enquanto igreja, nós vamos até as pessoas para que elas possam perceber que existe uma nova oportunidade de encontrar um propósito para a sua vida. Cristo olhou para o mundo como um deserto com pessoas aflitas e cansadas. Cristo não olhou para o mundo como inimigos. Mas nós não éramos inimigos. A igreja não é inimigo daqueles que estão vivendo no mundo. Mas a igreja precisa ter compaixão daqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único e eterno Salvador. Então a visão cristã precisa ser uma visão de compaixão em primeiro lugar. Segundo, Cristo viu o mundo como uma seara. Só que tinham poucos trabalhadores para a ceifa, segundo o texto que a gente leu. Vamos lá, Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Cristo olhou para o mundo como uma grande oportunidade de compartilhar aquilo que Ele tinha pensado junto ao Pai em relação de como nós deveríamos viver. Pega a tua Bíblia aí e abre em Romanos capítulo 10, verso 14 e verso 15. A carta que Paulo escreve aos cristãos romanos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
Cristo olhou para o mundo como um grande campo pronto para ser ceifado, né? Só que falta gente para participar disso. A igreja precisa entender o seu papel. Às vezes a gente está tão acostumado a vir no conforto da igreja, participar da ceia, participar da escola bíblica dominical, dar o nosso dízimo, e isso tudo é muito válido, é muito importante. Mas tem algo que é essencial: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Então, Deus espera de nós, enquanto igreja, que nós compartilhemos o Evangelho, porque tem muita gente precisando ouvir de Jesus. Então, o segundo ponto é que Cristo viu o mundo como uma grande seara. O primeiro, que ele viu o mundo como um deserto. O segundo, que ele viu como uma grande seara. E terceiro, Cristo viu o mundo como um grande hospital. Esse texto é um pouquinho mais longo, mas vale a pena dar uma lida. Abre aí João capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo do tanque, agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, e sábado não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Cristo viu o mundo como um grande hospital. Ele veio aqui para curar pessoas, para mostrar o seu poder, para mostrar que através dele as pessoas podem encontrar perdão para os seus pecados, salvação para a sua alma e salvação também para que as questões contemporâneas da vida, enquanto estivermos aqui na Terra, elas possam ser tratadas por ele. Então Jesus, a cosmovisão de Cristo, ela tem 3 pontos nesse texto. Ele vê o mundo como um grande deserto e por isso as pessoas estão aflitas e cansadas, então ele tem compaixão. Ele vê o mundo como uma grande seara, como um grande campo cheio de frutos que podem ser colhidos, mas faltam trabalhadores para que essa colheita seja feita. E Cristo vê como um grande hospital. A igreja não é um lugar perfeito, mas ela é um lugar onde as pessoas vão procurar cura, não só para suas questões físicas, mas também para a sua alma. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Que a igreja precisa ter a visão cristã de olhar para o mundo com compaixão, de entender que nós vamos arregaçar as mangas e colher esses frutos que Deus está mandando que a gente colha. E todas aquelas pessoas que chegarem até nós precisamos olhar para elas da forma que Cristo olhou. Nós somos um grande hospital enquanto igreja. Nós estamos nos tratando das nossas fragilidades e outras pessoas chegarão para se tratar das fragilidades dela. Que possamos olhar para o mundo com a cosmovisão que Cristo olhou para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, recebe a nossa oração e eu peço, Senhor, que o Senhor mude a nossa forma de pensar e nossa forma de agir, para que olhemos para o mundo da forma que o Senhor gostaria que nós olhássemos, com compaixão, com desejo de trabalho, ou com desejo de aceitação também. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima!